Graça e paz. Muito mais do que uma saudação religiosa, mas uma revelação necessária para a igreja nos dias de hoje. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você hoje, do nosso segundo episódio do nosso devocional Café e Graça. Você está pronto ou não? Seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa manhã, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar sobre a verdade da nossa nova identidade em Cristo. Bom, eu quero te pedir para você compartilhar, você que está assistindo essa live pelo YouTube, vamos pegar esse link agora? Pega esse link aí e vamos compartilhar, porque a mensagem que você tem ouvido aqui, dificilmente você ouvirá alguém falando por aí, porque não é o convencional, não é o religioso, mas é o que de fato transforma. É a verdade do Evangelho, é a verdade da graça de Deus. Então, pega esse link, compartilhe e vamos juntos, porque eu tenho certeza que seremos muito abençoados nessa manhã e abençoaremos muitas pessoas se assim compartilharmos com elas. Nesses dias eu quero caminhar com você nesse entendimento da nossa nova identidade em Cristo. E na terça-feira eu falei contigo sobre essa questão do estar em Cristo, né? Essa nossa identidade em Cristo. E isso não é uma teoria, isso não é uma teologia, mas essa é a revelação que Paulo vem trazendo para nós e que a maioria dos cristãos não entendem. Sabe, nós falamos na terça-feira sobre a nossa identidade de sermos santos em Cristo. Não somos santos por aquilo que fazemos. Somos santos por causa da identidade que nós recebemos. E precisamos ser fiéis, permanecer firmados, arraigados, estabelecer a nossa vida debaixo dessa verdade. E hoje eu quero compartilhar com você o versículo 2 de Efésios, onde há dois fundamentos muito importantes. Não são fundamentos, mas são duas coisas que baseiam essa nossa nova identidade. Paulo diz: graça a vós e paz da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. O que é a graça? A graça, para muitas pessoas, e a teologia nos ensina isso, é que graça é favor imerecido. Não foi isso que nós aprendemos? Sim, todos nós aprendemos isso. Que graça é favor imerecido. Deus, para nos salvar, Ele nos dá a sua graça. Só que, quando Paulo traz essa revelação sobre a graça, Paulo vai muito além disso. Graça é favor imerecido? Sim, mas há muito mais que precisa ser cavado. Há uma revelação muito profunda que precisa ser extraída e que sumiu da igreja. As pessoas não vivem debaixo da graça porque não entendem a revelação da graça. Quando Paulo fala sobre graça, ele fala sobre uma nova dimensão, uma nova plataforma espiritual que nós somos inseridos. Você sabe que a Bíblia ela é dividida em duas partes, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todo mundo sabe disso. Mas o que as pessoas não entendem, não compreendem ainda, é que da mesma forma que possuem dois testamentos, a palavra testamento vem de aliança, de pacto. Então, existem duas alianças dentro da mesma Bíblia. A Bíblia é dividida em duas alianças, majoritariamente. No Antigo Testamento, a aliança de maior evidência é a aliança da lei. No Novo Testamento, a aliança de maior evidência é a aliança da graça. As duas alianças não vivem juntas. Se eu vivo pela lei, eu não vivo pela graça. E se eu vivo pela graça, eu não devo viver pela lei. As duas alianças não podem se misturar. Por quê? Porque a forma que Deus se relaciona na antiga aliança é completamente diferente da forma que ele se relaciona na nova aliança. E é o próprio Deus que diz isso, lá em Hebreus,
no capítulo 8, quando ele vai falar sobre essa aliança. Ele diz que a nova aliança nada tem a ver com a aliança antiga. Ou seja, é completamente diferente. E por que a igreja ela não consegue avançar? Ela não consegue, de fato, desfrutar da vida que Deus tem? Porque ela não consegue entender a diferenciação dessas duas alianças. Então, uma é a base da antiga aliança, a lei. Então, eu tenho que obedecer para receber. Eu tenho que fazer para ser. Essa é a realidade da antiga aliança, a realidade da lei. Na nova aliança, eu sou por causa de Cristo. Eu tenho por causa de Cristo. Eu recebo por causa de Cristo. A antiga aliança se baseia em mim, nos meus méritos, na minha capacidade, na minha obediência, na minha performance. No Novo Testamento, na nova aliança, tudo é baseado em Cristo. Tudo é baseado na obra consumada. E a base de que eu preciso ter é apenas a fé. Quando falamos de graça, é evidente falarmos de fé. Por quê? Tudo que Deus faz na nova aliança é por causa da sua graça. Deus quer nos favorecer. Deus quer nos dar uma vida abençoada. Deus quer nos dar uma vida digna. Deus quer nos dar uma vida extraordinária. Deus tem prazer em nos abençoar. Mas Ele não pode fazer isso debaixo da lei. Porque a lei é baseada no merecimento, não na vontade de Deus. Então, ainda que Deus queira, se você não merece, você não recebe. Na graça é completamente diferente. Tudo se baseia em Deus, não em você, nem em mim. Deus faz porque Ele quer, Deus faz porque Ele é, Deus faz porque Ele é bom. Tudo isso é a graça. E como nós recebemos isso? Pela fé. Então, tudo que Deus faz, Ele faz pela graça. Não é porque merecemos, mas nós recebemos pela fé em Cristo Jesus, pelo entendimento e a revelação da nossa nova identidade. Então, quando Paulo fala sobre graça, é sobre isso que ele está falando. E é interessante que Paulo insere isso e os outros apóstolos se aderem a isso, que todas as saudações das cartas, Paulo fala sobre isso e os apóstolos falam sobre isso, né? Graça seja multiplicada, que a graça esteja com vocês. Por quê? Porque é uma nova dimensão que nós fomos inseridos. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós vivemos debaixo da graça. E a graça é esse ambiente, é esse território onde temos acesso à alegria, temos acesso a uma vida de prazer, a uma vida de desfrute, a uma vida de beleza, de bondade, onde Deus nos trata não por aquilo que merecemos, mas pelo plano e o propósito dele para nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Deus tem para nós uma vida extraordinária. Os planos dele para nós são de paz, de prosperidade e de futuro. Ele quer nos abençoar, ele quer nos beneficiar, mas ele não pode fazer isso fora da graça. Por isso a nossa mentalidade precisa estar firmada na graça de Deus. E aí Paulo diz que, além da graça, a paz da parte de Deus para conosco. Olha que interessante. Paz, ela se opõe à guerra. Então, a paz e a guerra são opostos. Se Paulo está dizendo que nós recebemos paz da parte de Deus, Paulo está dizendo que Deus não está em guerra conosco. Mas como assim? Deus estaria em guerra conosco? Sim. Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Não os atos pecaminosos, mas a natureza. Quando nós ainda carregávamos a natureza pecaminosa, nós éramos inimigos de Deus e estávamos debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, da condenação. Essa é a realidade da antiga aliança. Se você lê a história do Antigo Testamento, você vai perceber que há uma guerra, há um conflito entre Deus e Israel.
Deus quer que Israel faça uma coisa, eles vão fazer outra, e por desobedecer à vontade de Deus, Deus manda juízo. E aí o povo se arrepende, volta para Deus, então Deus traz paz. Aí eles erram e guerra, conflito. Ou seja, todo o Antigo Testamento é baseado em um conflito entre Deus e o homem. Por quê? Porque isso é a realidade da lei. Na lei, todos nós estamos em guerra, em conflito com o próprio Deus. Por quê? Porque há um padrão a ser estabelecido, a ser alcançado, e nós não conseguimos. Nós não conseguimos viver de acordo com o padrão da lei. São 613 mandamentos, não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos que precisam ser cumpridos diariamente. Se você quer viver pela lei, você precisa ter essa consciência. Você acabou de acordar. E agora, se você está assistindo ao vivo agora comigo, você tem 613 mandamentos para cumprir somente no dia de hoje. E não pode errar em nenhum. Porque se você errar em um, você errou em todos. Porque errar um anula todos os outros. Ou seja, não há como você alcançar esse padrão. Porque você não consegue cumprir com exatidão todos esses mandamentos. E se você não consegue cumpri-los, condenação, juízo, ira, maldição. Consegue entender? Agora, o que Paulo está dizendo? Estamos na graça. Estamos em uma nova dispensação. Estamos em uma nova plataforma. E entendendo essa plataforma, temos paz. Ou seja, Deus não está em guerra conosco. Deus não está irado conosco. Tem pessoas que são crentes, salvos, mas a sua mente vive sempre acusando eles dos seus pecados. E essa acusação gera condenação, porque eles acham que a qualquer momento Deus irá puni-los pelo seu pecado. Eu já vivi assim, achando que por causa de um erro, Deus vai me punir. Por causa de um pecado, Deus vai acabar comigo. Só que isso é o quê? É uma mentalidade da lei, porque isso acontecia lá. Só que acontecia não por causa dos atos pecaminosos, mas por causa da natureza que eles carregavam. Lembra que eu falei para você na terça-feira? Pecador não é aquele que peca. Pecador é aquele que carrega a natureza do pecado. Ainda que não cometa nenhum pecado, se ele carrega a natureza de pecador, ele é um pecador. Se ele carrega a natureza do pecado, ele é um pecador. Então, ainda que cumprissem todos os mandamentos, eles não deixariam de ser pecadores, porque a natureza era essa. Entende? Só que agora, na nova aliança, a verdade continua. Ser santo não é praticar atos de santidade. Ser santo é carregar a natureza de Cristo. É ter a natureza de Cristo. E como que eu tenho a natureza de Cristo? Nascendo de novo. Então, uma vez que eu nasci de novo, eu já não sou pecador, eu sou santo. E se eu sou santo, eu não estou mais debaixo da ira, eu estou debaixo da graça. E debaixo da graça, eu tenho paz. Então, ainda que eu erre, ainda que eu peque, eu tenho uma estabilidade. Porque a palavra paz aqui significa isso. Paz aqui significa estabilidade, tranquilidade, proteção, segurança, harmonia. Ou seja, a paz não é condicionada às minhas práticas. A paz é condicionada à plataforma que eu estou inserido, a plataforma da graça. Então, não há paz fora da graça. Porque fora da graça, eu estou em conflito. Deus vai me tratar de acordo com aquilo que eu faço. Mas da plataforma da graça, Deus me trata de acordo com Cristo, de acordo com o plano dele, não de acordo com o que eu mereço. Consegue compreender isso? Se você não tem a revelação da graça, você vive em guerra.
Você fica esperando o tempo todo vir punição contra você. Seus pensamentos são pensamentos de mal. Você fica pensando coisas ruins ao respeito de Deus, que Deus quer te punir, que Deus quer te castigar, que essa doença foi Deus que colocou, que essa pobreza foi Deus que colocou para te ensinar, para te punir. Meu amigo, isso não é ensino da nova aliança. Porque se você nasceu de novo, sua natureza foi transformada. E se a sua natureza foi transformada, você foi colocada em uma nova dispensação, em uma nova plataforma. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Que Deus nos transportou do império das trevas e nos estabeleceu em um novo território, no reino de Cristo. Então, foi mudada a base, a natureza foi transformada. De um plebeu, eu passo a ser príncipe. De um pecador, eu passo a ser santo. De alguém debaixo da ira, eu passo a viver debaixo da graça. Então, eu não posso crer que Deus tem planos maus ao meu respeito se eu estou debaixo da plataforma da graça. Porque eu estou em paz. Eu tenho segurança. Ainda que eu peque, ainda que eu erre, a minha condição não vai mudar. Deus está em paz e eu estou debaixo da graça. Aleluia! Ter essa revelação vai nos fazer viver uma vida constante em Deus, irmão. Tem gente que acredita, por causa do diabo, que coloca isso na cabeça das pessoas, através de pregações e de pregadores, que a graça é licença para pecar. Então, quanto mais graça, mais pecado. Só que isso é mentira do diabo, porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quanto mais lei, mais pecado. Porque a força do pecado é a lei, não é a graça. A graça nos ensina, nos salva, nos transforma. A graça é a verdade que nos liberta. Por isso que o diabo ele faz de tudo para a igreja não entender isso. Porque uma igreja que entende a revelação da graça, ela entende que ela está em paz com Deus. E se ela entende que ela está em paz com Deus, ela entende que ela tem uma nova identidade, que ela está numa nova posição, por isso ela pode avançar. E aí, para a gente concluir, eu quero ler com você aqui Romanos capítulo 5. Eu quero evitar ficar lendo textos paralelos, mas esse aqui eu preciso ler com você. Romanos capítulo 5, o próprio Paulo vai trazer essa mesma revelação, só que de uma outra forma, para você compreender. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé. O que significa a palavra justificado? É um termo jurídico que significa inocentado, aprovado. Por quê? Porque quando nós estávamos na natureza pecaminosa, sem Cristo, nós éramos culpados diante de Deus. Culpados de nossos erros, de nossas falhas. Só que agora que estamos em Cristo, fomos justificados, fomos inocentados, recebemos uma nova natureza. E como que recebemos isso? Pela fé. Pela fé em Cristo. Não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não pela nossa obediência, não por nada do que fazemos ou deixamos de fazer, mas por causa da fé em Cristo. Então, agora, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, fomos estabelecidos em um relacionamento de harmonia, de segurança, de estabilidade, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados. Olha o que Paulo diz: porque eu creio na obra consumada de Jesus, eu acesso à graça, e tendo acesso à graça, eu tenho paz. Então eu não preciso esperar por dias ruins,
Eu não preciso esperar por condenação, por juízo, por ira. Não preciso esperar nada de negativo de Deus, porque tudo isso já não faz parte mais da minha identidade. Eu estou em uma nova dispensação, em uma nova plataforma. Eu estou em uma nova identidade, que não se baseia mais em mim, que não se baseia nos meus méritos, mas se baseia em Cristo. Se nós não compreendermos isso, nós viveremos uma vida espiritual insegura, inconstante e condenatória. Porque você vai errar. Você não é impecável. Por mais que a religião quer que você acredite nisso, você não consegue vencer o pecado. Você precisa da graça. Você precisa do poder de Deus. Mas para isso, você precisa entender que você não é suficiente, que você não consegue. Por isso, a graça nos é suficiente, porque ela é tudo que precisamos para viver a plenitude da vontade de Deus. Por isso que é importante você estar aqui comigo, aprendendo e compartilhando disso. É uma mensagem que, como eu disse, você não vai ver muitas pessoas falando por aí, porque o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Mas eu estou aqui, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma convicção espiritual, para compartilhar com você essa verdade, a verdade da graça. Nós estamos debaixo da graça, e por causa dessa graça, temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, podemos avançar, podemos prosperar, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Eu quero orar com você, para a gente poder encerrar essa manhã. Feche os seus olhos, se você pode, e vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa manhã abençoada, onde o Senhor nos traz essa revelação, essa clareza dessa nossa nova posição espiritual. Nós estamos debaixo da graça. Não vivemos pelos nossos méritos, não vivemos pelo nosso esforço, pela nossa obediência, pela nossa capacidade. Nada disso nos aprova ou nos recomenda diante do Senhor. Somos recomendados pela fé. Vivemos pela fé. E pela fé acessamos essa graça, essa vida de alegria, de prazer, de desfrute, de bondade, de benevolência, de generosidade do Senhor para conosco. Ah, que palavra poderosa, que revelação poderosa é essa, Pai. Nos ajude a compreendê-la, nos ajude a vivê-la, para que a paz do Senhor encontre morada em nosso coração. Que a graça e a paz estejam sobre nós, e que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, por espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento sobre os teus filhos, que nós possamos crescer firmados, arraigados, alicerçados na verdade da graça de Deus. Amém, queridos? Que bênção! Conseguimos concluir a live de hoje, né? Na terça-feira tivemos um problema aí que cortou a live, mas tudo certo. E é isso aí. Que você possa viver esse dia debaixo dessa verdade espiritual. Você não vive pelos seus méritos mais. Se você está em Cristo, você vive pela graça. Você está na plataforma da graça. E debaixo dessa plataforma, você está em paz com Deus e Deus está em paz com você. Agora, os pensamentos dele para você são de prosperidade, de crescimento, de futuro. Ah, meu irmão, que isso encontre espaço no seu coração e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Sábado
nós estaremos de volta e nós vamos continuar essa jornada, falando da nossa nova identidade em Cristo, para que nós possamos cada dia mais nos arraigar, nos firmar na graça e acessar toda a plenitude que Deus tem para nós. Que o Senhor te abençoe e que você viva esse dia na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe e até sábado.